Quando se trata de APLV e você tem dúvidas se seu filho realmente tem essa alergia, não se limite à opinião de um único médico. Nos últimos anos facilmente você encontra uma criança diagnosticada com APLV, que é a sigla para alergia à proteína ao leite de vaca. Mas não são poucos os casos que posteriormente são constatados como falso diagnóstico. Principalmente devido à falta de qualidade nos exames para diagnosticar a doença, que constantemente dão resultados de falso positivo ou falso negativo. Nesse vídeo confira todas as informações sobre a APLV e também os relatos de pais que tiveram os filhos diagnosticados com alergia, e que posteriormente descobriram que os filhos não tinham a doença. Mas antes de tudo, siga o nosso canal, assim você terá acesso diário aos conteúdos sobre saúde produzidos pela equipe do Doenças e Sintomas. As alergias alimentares ocorrem quando o sistema imunológico do corpo, que é o mecanismo de defesa do organismo, responde de maneira anormal a certos alimentos. Normalmente, o sistema imunológico ajuda o corpo a combater as coisas nocivas. Para pessoas com alergias alimentares, o sistema imunológico identifica incorretamente certos componentes dos alimentos como prejudiciais e produz uma resposta inadequada. Isso leva a desagradáveis sinais e sintomas associados com alergias que às vezes podem ser fatais. Mais de 120 alimentos são reconhecidos por causar alergias alimentares. A alergia à proteína do leite de vaca, com a sigla APLV, é uma das alergias alimentares mais comuns em bebês, e geralmente aparece antes de 1 ano de idade. Às vezes, a APLV é confundida com intolerância à lactose, mas elas são muito diferentes. Intolerância à lactose não envolve o sistema imunológico do corpo. Os dois compartilham alguns sinais e sintomas, como problemas de estômago e intestino, como gases e diarreia. No entanto, embora a APLV geralmente ocorra em bebês com menos de 1 ano de idade, a intolerância à lactose é muito rara em crianças com menos de 5 anos de idade. A APLV é um tipo de alergia ao leite na qual o sistema imunológico do bebê responde às proteínas encontradas no leite de vaca, fazendo com que ele apresente sintomas alérgicos. Estes podem incluir problemas com a pele, como erupção cutânea, urticária, pele seca, escamosa ou coceira, sistema digestivo, como diarreia, vômitos, constipação e refluxo, e sistema respiratório, como respiração barulhenta, tosse, corrimento nasal. Geralmente a APLV ocorre antes do 1º ano do bebê. A APLV é hereditária. Quando os membros da família já têm uma alergia, os bebês nascidos na família terão um maior risco de desenvolver uma alergia em sua vida também. Quando um dos pais tiver uma alergia, o filho é 2 vezes mais propenso a desenvolver uma alergia do que se nenhum dos pais tiver uma alergia. No entanto, embora a presença de alergia em membros da família possa ajudar a identificar bebês com alergia, a maioria dos bebês que desenvolve a APLV não tem um histórico familiar da doença. Uma vez que a APLV seja diagnosticada, os sintomas são gerenciáveis. É importante saber que a APLV não é uma condição permanente. Até metade de todos os bebês com APLV estarão livres da alergia depois de apenas 1 ano. Mais de 3/4 superarão a APLV após 3 anos e quase todos os bebês com APLV vão superá-la até os 6 anos de idade. Quando seu filho for diagnosticado com essa alergia, cobre do médico uma averiguação que envolve 4 etapas para confirmar o diagnóstico. O diagnóstico da APLV é um grande desafio, pois os sintomas se confundem muito com outras doenças. O diagnóstico da APLV deve ser preciso e não se basear apenas em alguns sintomas, o que pode resultar em diagnósticos errados que podem repercutir em exclusões nutricionais desnecessárias para seu filho. As 4 etapas para diagnosticar a APLV são: história clínica detalhada, exames complementares, dieta de exclusão, teste de provocação oral, o TPO. Na história clínica, o médico geralmente investiga a causa dos sintomas, quais alimentos estão associados e tempo de aparecimento dos sintomas, quantidade necessária do alimento para provocar reação, se sempre que tal alimento é consumido, aparecem os mesmos sintomas, descrição detalhada dos sintomas, se a coceira, descamação da pele,
sintomas respiratórios como tosse e chiado no peito ou gastrointestinais como diarreia e sangue nas fezes. Diário alimentar. A elaboração de um diário com todas as refeições do dia pode ajudar o médico a diagnosticar a alergia alimentar e a determinar o alimento suspeito. Histórico familiar e alimentos consumidos. Quanto aos exames laboratoriais, temos o exame de IgE específica sérica para cada alimento e o teste cutâneo de hipersensibilidade imediata, que são utilizados nos casos de IgE mediada ou mista. O teste de hipersensibilidade imediata é realizado na pele. O médico coloca as substâncias extraídas dos alimentos ou de outros alérgenos. Após 15 minutos é possível observar se há reação alérgica nos locais onde foram aplicados os alérgenos. Quando a reação, surge uma pápula e o tamanho desta pápula indica se há uma reação mais ou menos forte. Vale lembrar que os resultados dos exames complementares não confirmam o diagnóstico da alergia e não são tão acurados. Muitas vezes o alimento é retirado da dieta do paciente com base apenas nos testes laboratoriais, o que acaba repercutindo em prejuízos nutricionais desnecessários. Endoscopia e biópsia podem ser indicadas para crianças com sintomas persistentes no esôfago, especialmente na esofagite eosinofílica, estômago ou intestino ou com baixo ganho de peso e crescimento. Porém, os resultados não indicam diretamente a APLV. Como esses procedimentos são mais invasivos, são indicados para investigar as crianças que não melhoram com a dieta isenta das proteínas do leite de vaca a fim de tentar identificar outras causas. Com relação à dieta de exclusão, essa deve ser realizada se há uma suspeita clínica relevante, sendo o único meio de tratamento da APLV. É extremamente importante que a dieta de exclusão do leite seja realizada de maneira correta. Geralmente, quando a criança estiver em aleitamento materno, a mãe é submetida a uma dieta de exclusão, podendo a suplementação de cálcio ser necessária. Durante a fase de diagnóstico é preciso fazer a dieta de forma rigorosa, pois caso contrário não será possível concluí-lo. Portanto, é preciso ler o rótulo antes de consumir qualquer alimento, cosmético ou medicamento e tomar muito cuidado com alimentos preparados fora de casa. Caso a criança não apresente melhora dos sintomas nesse período, é preciso investigar se não houve ingestão acidental de alimentos com leite pela mãe. Se não for o caso, é necessário investigar alergia a outros alimentos, como a soja ou o ovo, por exemplo. Nesse caso, o leite e a soja deverão ser retirados da dieta da mãe pelo mesmo período. Se a criança não apresentar melhora após a retirada de até 3 alimentos pelo tempo proposto, é possível que a criança não tenha APLV. Após a dieta de exclusão, o teste de provocação oral deve ser realizado. O TPO é o método para confirmar ou excluir o diagnóstico de alergia alimentar ou para verificar a aquisição de tolerância ao alimento. Durante o TPO, o indivíduo deve ingerir o alimento envolvido, em doses crescentes, sob observação médica, para que se possa verificar a ocorrência ou não de reações adversas, documentar a natureza dos sinais e sintomas observados e a quantidade de alimento necessária para deflagrá-los. Dependendo do caso, o profissional de saúde indicará o teste correto e o início precoce do tratamento, assim como a educação do paciente e seus cuidadores, tendem a minimizar riscos e reduzir óbitos. Cobre do seu médico exames e avaliações detalhadas, para que não haja risco de falso diagnóstico. Agora vamos falar sobre 2 casos, de familiares da equipe do canal Doenças e Sintomas, de pais que tiveram seus filhos diagnosticados com APLV e depois de alguns meses descobriram que os diagnósticos haviam sido errados, e seus filhos não têm alergia. No primeiro caso, o bebê nasceu em fevereiro desse ano. Após algumas semanas houveram problemas na saúde da mãe que inviabilizaram a continuidade de amamentação, então o bebê teve que passar para a fórmula infantil. Desde então as cólicas na criança aumentaram, surgiram manchas na pele e algumas vezes por dia foi identificado sinais de sangue nas fezes. Na consulta o pediatra diagnosticou uma grande possibilidade de ser APLV, e desde então começou a testar fórmulas infantis diferentes. Inicialmente a fórmula receitada foi o Optamil-Pepti, que tem proteínas lácteas extensamente hidrolisadas, com a finalidade de diminuir o efeito lácteo no organismo. Depois de uma semana tomando essa fórmula os sintomas continuaram. Então uma nova fórmula foi receitada, dessa vez o Pregomen, que não contém lactose,
sacarose, frutose e glúten. O bebê tomou essa fórmula por 2 semanas. Alguns dias os sintomas não se manifestavam e em outros sim. Foi quando os pais procuraram outro médico, dessa vez um especialista no assunto, sendo um gastroenterologista infantil. Novamente o diagnóstico foi de APLV e uma nova fórmula foi receitada, dessa vez o Naucat. Após os primeiros dias com essa nova fórmula, em tese, a melhor para a alergia, o bebê piorou muito. Principalmente devido ao refluxo. Vale ressaltar que todos os produtos que continham substâncias lácteas que eram usados no bebê também foram trocados, desde lenços umedecidos até algumas pomadas. Porém, nada de a criança melhorar. No desespero, o pai e a mãe da criança buscaram outro médico. Um pediatra com décadas de atendimento. Em 2 consultas ele já descartou a existência da APLV e começou a fazer a troca da fórmula especial para uma fórmula láctea. Hoje o bebê está muito bem, e tomando uma fórmula normal. A conclusão que se chegou foi que quando houve a troca do leite materno para a fórmula infantil, o sistema digestivo do bebê não reagiu bem de imediato. E nesse momento, erroneamente, já foi diagnosticado o APLV. Depois, com a troca das fórmulas, a situação piorou devido ao sistema digestivo da criança não ter tempo para se adaptar a nenhuma das fórmulas. Ressaltando que o valor das fórmulas destinadas à APLV são absurdamente elevados. Um gasto que com certeza a maioria dos brasileiros não consegue manter. Existe a possibilidade de conseguir o Pregômen e o Naucat de forma gratuita do governo, mas o processo muitas vezes acaba sendo muito burocrático e demorado em alguns estados. No segundo caso, muitas situações do primeiro se repetem. Porém, nesse outro bebê, o exame para constatar a APLV foi realizado e o resultado foi positivo. Após semanas com as fórmulas específicas sem lactose, não se mostrou total efeito. Houve então suspeita dos pais quanto à existência da alergia. Foi quando os pais procuraram outro pediatra que também realizou um processo de troca de leite, ao achar que a criança não tinha APLV. E hoje a criança, com 8 meses, não apresenta nenhum sinal de alergia ao leite de vaca. Portanto, não se limitem a apenas um único diagnóstico. Se houver dúvida, procure uma segunda ou terceira opinião, pois caso seu filho tenha sido diagnosticado com APLV de forma errônea, é lamentável fazer a criança passar por uma limitação nutricional desnecessária. Essas foram as informações sobre saúde do nosso vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua visualização. E caso tenha gostado do material, então siga o nosso canal, pois diariamente estamos preparando vídeos que têm o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida. Até o próximo vídeo!